Fala, tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês, Wallace Ribeiro. E tropa, recentemente saiu um vídeo aí, né, TikTok, Instagram, que tá bombando. Vi bastante esse vídeo várias vezes, só que não cogitei fazer vídeo, até que um amigo meu me mandou, falou, mano, por que você não faz um vídeo sobre? Que é um cara que dá uma opinião muito polêmica sobre o Ace de One Piece. E ele é forte na opinião dele e ele acha que ele está certo. E, cara, adivinha, ele pode estar certo porque é opinião, caralho. Só que o foda é o seguinte, teve muita gente tacando hate no moleque pela opinião dele, e teve gente que concordou e teve gente que discordou e de forma, na moral, ele trocou ideia. Não, mano, pô, tá enganado por causa disso. Esse tipo de pessoa que é maneira pra trocar ideia. Se você é um arrombadinho que já fica putinho, que vai falar de Naruto, de One Piece, de Bleach e vem tacando pedra, meu irmão, vai tomar no olho. Dito isso, eu quero mostrar o vídeo aqui pra vocês e quero dissertar com vocês aqui umas paradas muito importantes sobre isso, porque eu acho que realmente existe esse pensamento e eu queria trocar essa ideia, que de repente eu posso ou mudar a visão de vocês ou dar uma outra perspectiva de pensamento, quem sabe? O vídeo tô botando aqui do Instagram da Rai Liz e Jampa Nerd, posso estar enganado, peço desculpa caso esteja falando alguma coisa errada. Ele coloca aqui o nome, me conte uma curiosidade sobre anime. E o moleque vai e solta isso. Vamos lá, olha aí o vídeo. Tecnicamente falando, o Ace não tem relevância nenhuma para a história de One Piece. Só fez atrapalhar o Luffy. Não. Sim. Caralho! Ele virou uma motivação para o Luffy aplicar. Tecnicamente não, porque após os acontecimentos de Marineford, onde o Ace é morto, spoiler pra quem não viu, o Luffy fica mais ou menos 2 semanas em depressão. Ou seja, ele ficou atrasado na evolução dele por conta da morte do irmão que não ligava pra ele. Que aos 17 anos o abandonou na ilha e foi seguir o sonho de ser pirata sem ao menos dar a bola pra ele. Que só foi o encontrar em Alabasta. Ou seja, esse morreu pra nada, é um personagem bucha e eu não entendo o motivo da fandom amar tanto ele. Não tem motivo. É porque é bonito. Rapaz, o cara realmente, provavelmente, ele não gosta do Ace e deve ficar puto que as pessoas gostam do Ace. Eu adivinho, que eu acho que é o mais provável. Ele não gosta do Ace e ele só falou o que pensa de marola mesmo pra gastação também. Cara, os comentários tão loucos. A galera falando assim, ó, assistiu Two Piece, assistiu pelo rádio, impossível o cara realmente acreditar no que disse, pelo amor de Deus, e tudo mais. O comentário, todo mundo ficou bolado. Agora, bora dissertar sobre isso que ele falou. Existem alguns pontos pra gente colocar da importância do Ace. Então vamos dar essa dissecada legal. A importância do Ace na vida do Luffy. Bom, Ace sim era um irmão importante pro Luffy, claro, tanto que eles não eram irmãos de sangue e eles fizeram o juramento junto com o Sabo, esse vínculo de serem irmãos independentes a se limitar a laços de sangue. Depois sim, o Ace vai embora e é mostrado que o Ace fala, ó, Luffy, eu tô indo pra minha aventura, depois eu quero que você me alcance. Quando você me alcançar, Mac. Só que, cara, passa anos, o Ace vai estar na sua aventura no mar, quem sabe. Quem acompanha a história do Luffy sabe que o bagulho é doido. Ah, por que o Ace não procurou o Luffy? Pelo mesmo motivo pelo Luffy não estar procurando o Ace. Porque ambos não queriam se apoiar um no outro. Queriam fazer o seu próprio trajeto e saberiam que os dois seriam rivais. Porque nenhum ia querer entrar no bando do outro. Porque ambos tinham vontade de ser capitão. Ah, não, mas o Ace, ele não é capitão, não. Ele é um tenente lá do Barba Branca. Bom, eu realmente entendo porque você está falando isso, mas existe todo um background. Dentro do anime mesmo conta a história que o Ace ele era o capitão dos piratas Ace, tem toda a história, porém não é contada de forma bem orgânica, bem feita, você tem que ficar pegando fragmento para você ir montando. Só que existe uma light novel, existe um mangá que conta esse passado do Ace, como foi, como ele conseguiu a Akuma no Mi, como ele conheceu Barba Branca. E eu sei, não é algo que está na obra, então não pode talvez ser considerado por muitos, mas existe essa informação se você for buscar. Mas dentro do anime tem essas informações também. Dito isso, o Ace, ele tinha uma relação com o Luffy de irmão mais velho. E cara, quando ele descobriu que o Luffy foi pro mundo, que ele é aquele primeiro cartaz do Luffy, o que ele fez? Ele foi atrás do Luffy, mano. E ele é tão pica que ele foi planejando uma rota, ó, o Luffy deve parar aqui, mais ou menos aqui. Ele foi no local, ele procurou pelo Luffy. Ó, se meu irmão aparecer por aqui, esse cara aqui, não, fala irmão, esse cara aparecer aqui, fala pra ele que eu vou no lugar X, no lugar tal. E ele, no final das contas, ele encontra o Luffy, todo um planejamento que ele fez. E você vê
o episódio, mano, eu tô revendo One Piece. Ou você pode ler o mangá, você vê o cuidado que ele tem olhando o Luffy, tomando suas atitudes como capitão. Sempre mostra ele olhando de rabo de olho, ele repara nas páginas, repara no anime. Então, ele tem uma preocupação sim de irmão mais velho, porque ele tá pensando o seguinte, ó, esse aqui é meu irmão mais novo, mano. Eu achei que eu estava preparado pra deixar ele ir pro mundo. Eu confio nele, ele é foda. Eu ainda tenho essa insegurança. Aí a Vivi conversa com ele, aí eles começam a trocar uma ideia. Ele é assim mesmo, mas ela fala, eu entendo, você tá preocupado. Ele fala que não tá tanto, mas dá pra notar que ele está sim. Tanto que ele ainda apela, ele chama o Luffy pra fazer parte do bando dele. Ele já sabendo a resposta do irmão, mas sabe aquela confirmação? Vai que... Ele vai, por que você não participa? Vem pro meu bando, Luffy. Ele, não. Ele já sabe e ele vai embora. Então, cara, eles têm um pacto muito forte. A morte do Ace, sim, deixou o Luffy em um estado, mano, depressivo, muito pesado. Mas pro Luffy, falando especificamente da relação dos dois, cara, aquilo ali foi um aprendizado pro Luffy muito foda. O Luffy, ele criou uma maturidade que muitos estavam pedindo a partir da morte do Ace. Claro, ele deu uma vacilada ainda, ele dá umas vaciladas às vezes, mas se você comparar o Luffy do começo ali, do arco de Alabasta, do arco do Bug, todo esse arco anteriormente, e comparar com o arco quando ele volta pós-morte do Ace, depois que o Jinbe dá um sacode nele, ele pensa mais sobre o mundo da marinha, o mundo como funciona e as consequências dos seus atos. E isso é muito importante pro amadurecimento do Luffy. O Ace, ele é um personagem criado pra crescer outros, tá ligado? Eu até fiz um vídeo uma vez aqui falando que, brincando, né, e eu realmente acho que isso é uma possibilidade. Eu acho que o Ace foi nerfado pelo roteiro, porque senão o cara ia se tornar um rei dos piratas, mano. Ele ia ser o cara mais brabo que tem, porque, mano, quem lê o mangá dele, quem vê a história, o que ele faz, o cara era absurdo. Mas dito isso, sim, eles tinham assim, ele era importante sim, só que eles têm uma relação diferente. Não adianta a gente colocar nosso estilo de relação de irmão como o deles. É diferente, mas ainda assim o Ace tem sua preocupação sim, como já demonstrou falando do seu irmão, com orgulho e um sorriso no rosto. E ainda no final se sacrificando para o salvar. A importância do Ace no mundo pirata. Bom, talvez muitas pessoas não saibam, mas o Ace, ele é uma lenda. Hoje ele é uma lenda porque ele morreu, né? Dizem que a pessoa se torna lenda depois que ela morre. Mas o Ace era uma lenda, porque o Ace fez tudo que o Luffy fez em muito menos tempo. O cara era absurdamente, tanto que ele chamou tanto a atenção do Barba Branca, não foi só pelo fato dele ser filho do Roger, é porque ele era insano, o moleque era imparável, ele era meio rebelde e tudo mais, ele criou uma maturidade maior também depois que conheceu o Barba Branca, mas enfim, ele era insano, ele criou uma loucura lá na Ilha dos Tritões, ele chegava no bagulho do Barba Branca, foda-se quem manda agora sou eu nessa porra, o Ace ele era sinistro, mano, tá ligado? E ele tinha um pequeno grupo, igual o Luffy, talvez era até um pouco maior, não lembro, mas ele tinha um pequeno grupo. E ele era bicho solto, mano, ele era uma lenda. Todo mundo conhecia o Ace, acho que é Punhos de Fogo, né? Tanto que, quando falaram do Ace, os irmãos, falaram ali que eles eram irmãos, que explicou que ele era o Ace, lá em Alabasta, todo mundo sabia o que era e quem era o Ace, meu irmão. Caralho, esse cara é o Ace, mano, ele é o Ace, o lendário Ace. O tenente do Barba Branca, meu irmão. Ele é um dos tenentes. Então, tipo assim, o Ace, ele é um cara muito importante dentro do universo. Não só porque ele fez, mas por quem era o pai dele. E isso é o mais foda. Por quê? Porque o Ace criou seu próprio legado sem se apoiar ao seu próprio pai. O cara construiu seu próprio legado. Ah, mas no final virou tenente do Barba Branca. Cara, isso não é desmérito. Isso não é desmérito nenhum. E eu tenho certeza, se o Barba Branca morresse... Quem leu o mangá lá sabe, quem provavelmente assumiu o manto como capitão ia ser o Ace. Se você leu o mangá, você entendeu por quê. Leu o mangá pra você entender. A conexão que eles tinham. O Ace, todos eram filhos do Barba Branca. O Barba Branca podia falar que não tinha seus preferidos, mas o Ace era o seu filho do coração. Ele e o Marco eram o que ele mais amava. O Ace, ele é importante, sim, pro universo de One Piece. E a morte dele foi um impacto muito grande também para os piratas. A morte do Ace não serviu para nada, não serviu para nada? Cara, não, pelo contrário. A morte do Ace formou um novo caminho.
da Era dos Piratas. O Gold Roger, quando ele falou lá, a Era dos Piratas está para iniciar novamente, tal, One Piece é real. Aquilo ali motivou várias pessoas. Ao decorrer do anime, você vê que existe os piratas motivados, mas ele não existe aquela paixão mais como tinha. Só que tem um porém, cara. Na morte do Ace, na guerra de Marineford, um único cara, rapaziada, um único cara, Ace, ele, por causa dele ser morto, toda a estrutura de piratas foram atrás. O Barba Branca foi foi firme, com ódio pra cima da marinha, no QG brabo da marinha, tô até arrepiado aqui de falar. Criou uma guerra. Nós temos o Luffy, que foi atrás do seu irmão, que é algo bem mais, né, profundo ali, se você quiser colocar. Nós temos a divisão do Garp. Tipo assim, falando, você tem que morrer porque você fez as merdas, você colheu o que plantou. Mas o coração sendo esmagado pelo que ele tá fazendo. Desejava que ele nunca tivesse sido capturado. Se o Garp quisesse capturar o Ace, todo mundo sabe que o Garp conseguiria capturar, né, rapaziada? Mesma coisa com o Luffy. Ele que não quis capturar porque ele falou, mano, eu trabalho, mas eu vou botar uma venda pros meus netos nunca sofrerem. E foi o que ele fez, só que outra pessoa capturou o seu neto. E, cara, o que ele quis fazer com a Akainu, aquilo ali não foi da boca pra fora, não. Ele ia matar o Akainu. Só que, com a morte do Ace, o mundo pirata se reuniu, os olhares se reuniram ali em Marineford, que eles causaram um grande, assim, bagulho doido. E um outro Yonkou apareceu, mano, que foi o Shanks. O Shanks chegou ali e falou assim, olha só, acabou essa porra. Acabou. Vocês já fizeram muita merda. Para. E o recado dele, ele falando para ambos os lados pararem, mas se vocês notarem, a fúria dele está totalmente direcionada à marinha. Totalmente direcionada à marinha. Ele falou, vocês querem fazer uma guerra comigo? E a gente vê que o Shanks, ele estava apto a fazer isso. E você acha que o Shanks fez isso por quê? Você acha por quê? Você acha que é porque... Ah, ele fez isso porque ele sabia que o Luffy estaria lá. Ah, porque... Mano, é muitas coisas. Primeiro, como eu falei, o Ace, pegar o Ace é um marco muito grande, rapaziada. Porque pro mundo aberto é o grande Ace, o lendário pirata. Pro mundo oculto, pela marinha, os piratas mais sábios, mais antigos, sabe que ele é filho do Gold Roger. E, porra, não é pouca merda. Então vocês estão entendendo esses 3 pontos, o quanto a morte dele em si é relevante pro Luffy, pro mundo, pra lore do mundo de One Piece e pra terceiro ponto, pra história, pra trama andar. Porque depois disso, da morte dele, o mundo virou do avesso. Os piratas ganharam mais forças, ficaram mais insanos, mais fortes. Depois da morte do Ace, rapaziada, os piratas ficaram mais fortes que a marinha. O que eu quero dizer isso? De poder, de sede, de gana, de querer pegar, vencer e tal. Mano, a marinha começou a ter que recuar. Recuar que eu digo assim, não tipo, ficaram com medo. Não, eles começaram a ser mais agressivos contra os marinheiros, contra os piratas. Depois de mais tempo ainda, começou a ter uma recompensa pra caçar marinheiros. O bagulho ficou muito mais louco, rapaziada. Muito mais louco, nem se compara. A era de piratas do Gold Roger, a gente tinha uns pilares ali muito fortes, mas não era tantos piratas foda. A era do Luffy, quando o Luffy saiu pro mar, já tinha outros piratas, claro, do Shanks e tudo mais. Tinha vários piratas foda ali. Mas a era do Luffy mesmo, a nova era, que é os novos piratas, as supernovas, ali escancarou a porra toda. Porque existiu vários piratas foda. Ah, não teve nenhum mais forte que o Roger do que o Barba Branca, tudo bem. Mas isso, eles são pessoas que não são a regra, sabe? Eles são fora da curva. Shanks, Roger, próprio Ace, Barba Branca, o Luffy, são fora da curva. Mas olha quantos piratas a gente teve aí. O Kid, o Lau, todos piratas foda. Então dentro da história, aquilo ali motivou os piratas aí com tudo pra cima da marinha. Mostrar que então no mundo ainda existe a liberdade. Vocês viram o quão a morte de um personagem, a criação dele, até a morte dele foi importante pra toda a trama? Assim, por que você falou com tanta... É porque eu escrevo, eu sou um escritor, eu tenho meus livros, eu tenho o meu mangá, tem um mangá que tá pra sair, e eu sei como é que é a construção de personagem pra ele ter um ato, uma situação ali. E, assim, uma curiosidade até porque muita gente talvez não saiba, a ideia de matar o Ace não foi do Oda.
A ideia de matar o Ace foi do editor do Oda. O editor do Oda que falou, mano, mata esse cara que vai criar vai mudar a estrutura do seu universo. Muito vai ter que mudar, os piratas vão ter que mudar, a marinha vai ter que mudar, o mundo de One Piece vai ter que mudar. E foi o que aconteceu. As 3 estruturas principais do universo mudou. Os piratas, a marinha e a lore em si em volta deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou longo, mas pô, espero do coração que vocês assistam até o final. Deixa o like, comenta aqui a opinião de vocês, fechou? Tamo junto, é nóis, deixa o like aí, tropa. Tô na safe e fui.